Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Na coluna Panorama Regional de hoje, falaremos sobre o combate à fome e à desigualdade social e sobre o projeto de renda básica campineira. Está tramitando na Câmara de Campinas um projeto de lei de minha autoria e da vereadora Mariana Conte, que formamos a bancada do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Esse projeto de lei visa instituir em Campinas um programa de renda básica. A proposta prevê o pagamento de uma renda aos cidadãos e cidadãs em situação de extrema vulnerabilidade social. A ideia é combater as desigualdades e garantir que toda a população do município, que é marginalizada, esquecida, enfim, que esteja em vulnerabilidade e que vive em situação de miséria e fome, tenha suas necessidades básicas assistidas pelo poder público. Em um momento de aumento do desemprego e da pobreza extrema, agravadas pela pandemia, e diante do desmonte das políticas sociais por Bolsonaro e Dória, é fundamental construir políticas locais de enfrentamento à vulnerabilidade social e à fome. Dados apresentados pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostram que em 2020 o Brasil bateu recorde no índice que mede a desigualdade social dos países, o chamado índice Gini. Numa escala de 0 a 1, medida por este índice, o Brasil atingiu 0,674. Quanto mais perto do número 1, mais desigual é o país. A mesma pesquisa mostra que a renda dos mais pobres caiu em média 20,81% em 2020 e a renda média dos brasileiros está abaixo de R$ 1.000 pela primeira vez em 10 anos. Esses números mostram que, além da Covid, o Brasil enfrenta a pandemia da concentração de renda, do aumento da pobreza e da desigualdade. E isso não acontece por medidas de restrição de circulação, como argumentam os defensores da política de Bolsonaro e Guedes. Primeiro, porque nunca se fez seriamente uma política de isolamento social ou qualquer outra para mitigar os efeitos da pandemia, como testagem em massa, compra de vacinas e vacinação de toda a população, usando as experiências adquiridas pelo SUS ao longo dos anos com o seu programa de imunização. Ao contrário, os esforços do governo foram todos no sentido de sabotar essas medidas e empurrar medicamento comprovadamente ineficaz para iludir a população de que estava preocupado com ela e com a preservação da vida. Segundo, porque não faltou dinheiro para financiar compras desses medicamentos ineficazes, para financiar viagens e passeios de moto presidenciais, farra com muita comida e bebida de luxo para as casernas, ou o orçamento paralelo, que nada mais é que o desvio de verbas públicas para manter os parlamentares do Centrão fiéis ao governo no Congresso e às políticas que estão desmatando a Amazônia, retirando direitos dos povos indígenas e destruindo os direitos sociais e trabalhistas. Na pandemia, os ricos ficaram mais ricos e alguns ganharam muito com a política negacionista.
Portanto, recursos existem e devem ser disputados para atender às necessidades do povo. Mesmo com as limitações orçamentárias, os municípios têm condições de desenvolver políticas locais de combate à fome e à pobreza extrema. Em Belém do Pará, por exemplo, o primeiro ato do prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, ao tomar posse em janeiro desse ano, foi apresentar um projeto de renda básica municipal, uma vez que a fome atingia grande parcela da população. Lembro ainda que o orçamento de Belém do Pará equivale a 50% do orçamento aqui da cidade de Campinas. O projeto foi aprovado lá em Belém e hoje, com o nome Bora Belém, em parceria com o governo do estado, já disponibilizou mais de 1 milhão em auxílio e beneficiou 3.185 famílias, segundo informações da Agência Pará. Em nossa cidade, propusemos a criação da renda básica campineira, para que as famílias vivam com dignidade e que tenham atendidas as necessidades básicas, que é fundamental para que elas sigam se protegendo e se preservando da Covid. Apesar de surgir a partir do contexto da pandemia, em que se tornou central a discussão sobre a necessidade de um auxílio financeiro às famílias que passam por dificuldades, especialmente em momentos de crise, o projeto de lei propõe que a política seja de forma permanente, uma política de Estado que atenda as famílias em situação de vulnerabilidade durante qualquer período da sua vida. Não se trata, portanto, de uma ação apenas para a crise gerada pela situação da Covid-19, mas para se estender por anos, com a finalidade de diminuir as desigualdades socioeconômicas e zerar o número de pessoas em situação de fome na nossa cidade. Campinas, uma cidade que se orgulha de ser um polo de tecnologia e conhecimento, tem todas as condições de ser também uma das referências em um programa de garantia de renda básica, de combate à fome e de eliminação da pobreza extrema. Vamos lutar pela renda básica campineira. Até a próxima coluna Panorama Regional e um forte abraço do Paulo Búfalo.